workshop faz parte da Semana de Comunicação Visual da ETEC Polivalente de Americana do curso de Comunicação Visual. Eu sou a Isa Whittaker e hoje eu vou fazer com vocês um workshop de stencil. Mas antes eu vou me apresentar um pouquinho melhor. Eu fui aluna do curso de Comunicação Visual no ano de 2010 e 2011, 2010 para 2011 eu cursei Comunicação Visual, me formei. Depois eu fui para o Rio Grande do Sul, para Pelotas, fazer faculdade de artes, por muita influência do curso, inclusive. Voltei, e quando eu voltei eu consegui entrar no curso de Comunicação Visual como professora. Então eu já dei algumas disciplinas, né? Fiquei 2 anos ali no curso. E hoje em dia eu atuo em uma escola lá em Rio Claro e também faço ilustrações e encadernação e, enfim, outras coisas que o meu tempo me permitir. Quem quiser acompanhar meu trabalho, né, onde eu posto mais as coisas pessoais mesmo, minhas ilustrações, minhas encadernações, enfim, tudo mais voltado para arte, pode me seguir no Instagram, vou deixar o meu nome, enfim, vou deixar aqui embaixo para vocês poderem acompanhar esse trabalho. Fico muito feliz, caso vocês gostem. E então vamos lá, vamos começar o nosso workshop. Bom, stencil, pessoal, é uma dos exercícios que eu passava, inclusive, quando eu dei aula da disciplina de meios de impressão e processos gráficos. E ele é um modo de impressão, né? Nada mais é do que uma forma de você reproduzir uma imagem, seja ela qual for, pode ser uma escrita, pode ser um desenho, enfim, várias possibilidades, através de um molde vazado, tá? Esse é basicamente o lance do stencil. Então eu trouxe um aqui pra vocês verem. Esse é um stencil que eu fiz em 2012, eu acho, eu estava na graduação, tá? Então, deixa eu tentar... sim, é mais fácil. Então, como vocês podem ver, eu fiz ele em cima de uma chapa de raio-x, tá? Aquelas chapas que eu acho que antigamente, eu acho que hoje em dia não se usa mais, mas enfim. Fiz ela em cima da chapa de raio-x e aí eu vazei, né? Eu contornei, eu cortei o desenho que eu quero que apareça. Então, com isso eu consegui reproduzir essa imagem em vários tipos de locais, tá? Eu reproduzi em camisetas, reproduzi em muros, reproduzir em papel. Então, quando você tem um molde vazado que ele é feito com um material durável, você consegue usar ele por muito tempo e fazer essa reprodução de imagem várias e várias e várias vezes. Bom, eu acho que o principal desafio, o principal lance assim do stencil é que a gente precisa pensar em questão de positivo e negativo, né? Porque como ele é um molde, a gente precisa ficar atento em uma questão muito importante, que é a formação de ilhas. Como assim? Eu vou usar esse desenho aqui, que é a letra A, como exemplo, tá? Porque ela é bem fácil de entender, eu acho. Então, vamos pensar aqui, né, que a letra A, onde está em preto aqui é onde eu vou cortar o meu stencil, ou seja, onde está em preto é onde vai pegar a tinta, né? Igual aqui, peraí que eu perdi o meu stencil. Igual aqui, onde está vazado é onde a tinta vai pegar e é onde vai formar o desenho. Então, aqui onde eu vou cortar é a parte preta e o desenho vai se formar a partir disso. Essa parte preta a gente vai chamar de positivo do desenho, tá? Essa aqui é a parte positiva do desenho. E tudo que está em volta, tudo que está em branco é o lado negativo. A gente não pode deixar o lado negativo isolado. Então aqui, olha só, a gente tem uma ilha, vocês estão vendo? Essa ilha aqui vai dar ruim na hora que eu for cortar e eu vou mostrar isso na prática pra vocês. Então antes, fiquem atentos, todo o lado negativo do desenho precisa estar conectado, tá? Eles todos precisam formar uma coisa só. Então eu vou cortar esse aqui para vocês entenderem como vai dar ruim. Bom, então eu vou começar aqui cortando. E para alguns pode parecer um pouco óbvio, mas em alguns momentos é um pouco difícil a gente compreender essa questão do positivo e negativo, tá? Então eu acho melhor mostrar assim na prática, para vocês entenderem melhor. Eu acho que vocês já estão começando a entender qual é o ruim que vai dar aqui, né? Bom, galera, o ruim é esse, tá vendo? Lembrem-se que esse A é o que eu quero
pintar, certo? É esse A que eu quero que fique desenhado. Então, se eu deixo essa ilha e corto essa ilha, ela vai ficar solta aqui. Então, o meu stencil, ele tá incompleto. Quando eu espirrar a tinta aqui, vai ficar esse desenho e não este aqui. Como a gente resolve isso? Criando pontes, né? O que conecta uma ilha a outra? Pontes, nada mais justo. Então, percebam esse aqui. Eu deixei um pequeno espaço aqui e um pequeno espaço aqui. Ah, mas precisava ter deixado nos dois? Não. Uma ponte só ligando o espaço negativo já é o suficiente. Mas aí, por uma questão de estética, a gente pode brincar um pouco com essas pontezinhas. Agora eu vou cortar e vou mostrar pra vocês a diferença. Pronto, agora eu tenho o A todo formado a partir dessas pontes, então eu consigo segurar essa ilha aqui de dentro. E agora se eu passar um spray aqui ou uma tinta, vai ficar o meu A bonitinho. Tcharam! Bom, aí talvez você possa estar se perguntando, tudo bem, o A é fácil, mas e outros desenhos mais complexos? Como eu faço para descobrir onde colocar essa ponte? Não sei. Na verdade, assim como qualquer coisa na nossa vida, né, pessoal? Se a gente quer se desenvolver e criar uma habilidade, a gente precisa praticar. E aí cada um de vocês vai ter que descobrir o seu jeito de fazer isso. Mas eu tenho algumas técnicas, algumas ideias, alguns processos, enfim, que podem facilitar, tá? O primeiro deles é começar com um desenho em uma folha de rascunho mesmo, pra gente começar a entender o desenho, entender a forma e depois passar para o papel específico do stencil. E eu vou falar sobre isso agora, né? Porque esse stencil que eu mostrei pra vocês, ele está em um chapa de raio-x. Significa que você só pode fazer com isso? Não. Você pode fazer em uma cartolina, você pode fazer em um papelão, você pode fazer, enfim, em qualquer suporte que seja firme o suficiente, né? Se você fizer em um tecido, por exemplo, esse detalhe aqui, dependendo do tecido, ele não ia... Tecido não é bom, tá? Porque ele é muito mole. Enfim, tem que ser alguma coisa um pouco mais firme. Até em uma folha sulfite dá, mas perceba a durabilidade, né? Se eu tacar um spray em uma folha sulfite, na primeira pode até ser que, dependendo do tanto de tinta, pode ser até que ele aguente, mas numa segunda vez já era. Esse aqui eu tenho desde 2012, 13, 14, sei lá, eu não lembro mais. Mas eu tenho já faz muitos anos e ele tá aqui firme e forte. Então se você quer fazer um stencil que você vai usar por muito tempo, que você pretende, enfim, espalhar essa mensagem, esse desenho por muito tempo, eu sugiro que você faça em um material um pouco mais durável. Agora, se você vai usar só uma vez, você pode usar aqueles papéis crafts, que são um pouco mais grossinhos, sabe, dessa corzinha aqui, que vai funcionar tranquilamente, só que é o que eu falei, na primeira, na segunda vez, talvez ele já estrague, você perde o seu trabalho e talvez, se você quiser reproduzir mais uma vez, você vai ter que fazer de novo, né, novamente o desenho. E qual que é a desvantagem, né, de usar um papel um pouco mais grosso? A dificuldade para cortar. Dependendo do seu estilete, né, qual ferramenta você for usar, você vai sofrer um pouquinho, mas é o que eu falei, vale a pena, né, às vezes você sofrer um pouco e ter um material um pouco mais durável. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, é interessante, tem esses estiletes aqui que é bisturi, que se chama, né, dependendo da papelaria que você vai, eles vendem essa laminazinha aqui. Esse aqui é o melhor, tá? Mas ele tem que estar muito bem afiado. Essa minha lâmina aqui já tá super velha, então já não tá funcionando muito bem pra cortar um raio-x, por exemplo. Aí você pode usar também um estilete normal. E isso é uma coisa que eu falo pra todo mundo, porque não é todo mundo que sabe, tá? Quando o seu estilete começa a ficar cego, né, que ele para de cortar, tem muita gente que pega e joga a lâmina inteira fora. Mas acontece que a lâmina tem esses risquinhos aqui por um motivo, tá? Na bundinha do seu estilete, muito provavelmente, vai ter uma parte... Minha câmera não foca, peraí, deixa eu tentar. Tá, não vai focar. Tem uma parte, olha aí no seu estilete, uma parte com um corte, tá? Pra que serve esse corte?
você tira pro lado, né? Igual quando você vai trocar a lâmina, você arranca essa bundinha. E aí, nesse momento que seu estilete tá com o corte cego aqui na ponta, você encaixa essa bundinha. Peraí, que eu me perdi. Como é que é? Ah, aqui? Acho que é. Não. E lá. Aí. Você encaixa essa bundinha aqui no corte e... Peraí, tem que fazer um pouquinho de força. Tcharam! Aí você quebra bem na risquinha, tá bom? E pronto, o seu estilete tá pronto pra usar novamente, tá? Então não joguem as lâminas inteiras fora. Tem muita gente que acaba desperdiçando porque não sabe desse macete. Se por acaso o seu estilete não aguentar, porque eu já peguei uns estiletes que isso aqui era muito mole e aí não dava pra quebrar. Usa um alicate mesmo, pega aqui e plaf, quebra, e aí você consegue usar até o finalzinho aqui da sua lâmina. E é muito importante que o seu estilete esteja com uma lâmina nova, tá? Ou quebradinha assim, pra você fazer isso se você for fazer em um raio-x ou em um acetato. Acetato é aquela coisa transparente que usavam em retroprojetor há muito tempo atrás, não sei se isso ainda existe, mas enfim, qualquer material que seja um pouco mais resistente vai dar trabalho, então esteja com um material, com uma ferramenta que vai te ajudar e não te atrasar. Então eu vou mostrar aqui pra vocês um processo, tá? Pra fazer um stencil de uma bicicleta, foi um desenho aqui que eu pensei, e aí vocês vão entender talvez esse processo de pensamento, de entender como é o desenho, de entender como é, da onde eu vou tirar as pontes pra que ele fique um desenho inteiro e não um desenho com ilhas soltas. Vamos lá! Bom, então aí eu comecei fazendo um traço bem leve, com a mão bem solta, só pra começar o desenho mesmo. E depois eu fui apertando o traço, né, deixando ele mais forte pra ajustar algumas linhas que eu achei que estavam meio tortas. Depois eu pego uma caneta posca e venho já riscando, e aí eu já vou começar a pensar nas ilhas, tá? Então vocês podem ver que o desenho não fica 100% completo, né? Ali na roda, por exemplo, eu deixei um espaço, que é justamente essa questão das ilhas, e fui brincando com isso de uma forma bem solta. Eu não ligo muito pra questão de ficar super reto o desenho, ficar super certinho, porque eu consigo depois na hora de cortar ir percebendo isso e ir ajustando. Aí eu peguei uma caneta mais grossa, só pra engrossar o pneu, que eu queria deixar ele mais grossinho. E aí eu vou pegar uma chapa de raio-x, só que vocês vão perceber que ela é transparente, então eu consigo deixar o desenho por baixo da chapa, mas você pode fazer ao contrário, tá? Se a sua chapa tiver gravada, né, com as partes do corpo, enfim, você consegue colocar o desenho por cima, prende com uma fita, tá? Igual eu prendi aí, pra uma coisa não ficar dançando, e aí você começa a cortar, e se o seu desenho estiver por cima, você vai cortar o desenho junto com a chapa, por isso que, mais uma vez, o seu estilete precisa estar muito bem afiado. Peço desculpa pela minha cabeça aí aparecendo, mas eu não percebi na hora de gravar, e esse é o momento que a gente precisa ficar bem próximo mesmo do desenho. Então vocês vão ver aí que eu troco muitas vezes de instrumento, eu pego aquele meu estilete maior, porque esse meu bisturi estava muito cego, não estava funcionando muito bem, mas em alguns lugares ele é mais legal para fazer uns detalhes, né? Por ele ser menorzinho, você tem uma manipulação melhor do instrumento. E aí você vai fazendo com o que você tiver, tá? E esse é um processo que leva tempo, você precisa ter calma, precisa ter paciência, precisa ter muito cuidado também para você não se cortar, não se machucar, mas dá pra fazer tranquilamente com outros materiais, tá? A tesoura eu uso só pra finalização, porque eu acho que dependendo do tamanho da sua tesoura, você não vai conseguir ter um resultado muito bom pra fazer os detalhes. E isso, claro, pensando na chapa de raio-x. De repente, se você estiver fazendo com um papel craft ou uma cartolina, você até consiga fazer algumas partes com a tesoura. E aí, é isso. Vai cortando e vai devagar, com muita paciência. E vai ajustando já, né? Se você sentir a necessidade aí, como eu não fiz um desenho super retinho, em alguns momentos eu fui ajustando com o próprio estilete na hora de cortar. E aí eu não consegui gravar o processo inteiro, na verdade eu até gravei, mas a minha cabeça ficou aparecendo muito, então não fez sentido. Eu já finalizei aí, pulei pra parte que eu tinha finalizado, e aí eu tô passando o spray pra mostrar pra vocês o resultado. Lembrando que você não precisa usar spray, você pode usar tinta com uma esponjinha ou até com pincel, dependendo, né, da quantidade de tinta, funciona tranquilamente. Bom, galera, então esse foi o resultado do meu stencil, tá bom? Aqui.
como vocês podem ver, em alguns momentos eu dei alguns pequenos ajustes usando a própria tesoura. Então, se você, depois que cortar com estilete, você pode olhar e vem com a tesoura e dar uma recortada pra você conseguir ter um resultado agradável. Olha só que bonitinha minha bicicletinha. E é isso, galera. Como eu falei, isso você vai melhorando e desenvolvendo muito a partir da prática, tá? Pra conseguir pensar onde vão ser as pontes, né? E é legal vocês pensarem também uma questão de estética mesmo, né? Porque, percebam aqui, né? Eu poderia muito bem ter feito a ponte do pneu aqui, né? Mas eu achei que ia ficar mais interessante esteticamente se eu deixasse, né? Fizesse essa conexão aqui, deixasse essa parte, já que já ia ter essa ponte desse lado. Enfim, aí são mais detalhes, mas eu acho que é interessante a gente pensar nisso também. E isso aqui vocês podem aplicar, dá pra fazer camisetas, tá bom? Vem com tinta de tecido e uma esponjinha, vocês podem aplicar, pode aplicar em muro, pode aplicar em papel, enfim, aonde a sua imaginação permitir, tá bom? Esse aqui foi o resultado do meu stencil. E agora eu vou fazer um convite pra vocês produzirem o stencil de vocês, lembrando que vocês não precisam fazer com a chapa de raio-x. Essa daqui, como eu falei, né, a minha já estava transparente, mas se você fizer com uma chapa de raio-x que esteja já gravada, você pode muito bem colocar o desenho que você fez em cima, colar com durex as duas folhas e vir cortando o desenho junto com a folha, com a chapa de raio-x, dá super certo. Mas caso você não tenha, você pode fazer em papel craft, pode fazer uma cartolina, pode fazer em um acetato. O acetato vende na papelaria, tá? Vocês encontram com mais facilidade, enfim. Façam um stencil. Sugiro que vocês comecem com desenhos mais simples, tá? E depois vão deixando mais difícil, porque parece um pouco fácil, mas essa questão da ponte às vezes dá uma travada assim no cérebro, no pensamento, porque fica meio difícil. Então comecem com desenhos simples e aí aos poucos vocês podem ir aprimorando e desenvolvendo mais essa técnica que é super bacana e vocês podem sair espalhando essa mensagem aonde vocês querem. E também friso mais uma vez a necessidade e a importância, não sei se vocês perceberam, em alguns momentos ali eu tive que parar de gravar porque só tava aparecendo minha cabeça e enfim, tá. Mas eu fiquei trocando os instrumentos, né, porque este meu bisturi aqui não tá com uma lâmina muito boa, preciso comprar uma lâmina nova, e aí eu tive que ficar trocando com esse, só que esse, como é muito grosso, pra fazer pequenos detalhes dificulta, mas é possível, tá bom? Vocês conseguem fazer com qualquer estilete que vocês tenham aí em casa, talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade, mas vale a pena, porque você vai ter um resultado muito bacana. Então é isso, pessoal, quem fizer, tá bom? Quem produzir o stencil, posta no Instagram e marca o meu Instagram e marca o Instagram do CV também pra gente saber, pra gente ver que você criou isso e pra gente poder compartilhar também o seu trabalho. E lembrem-se que as inscrições para o vestibulinho estão abertas e você encontra mais informações no link aqui da descrição do vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham curtido o workshop, cuidado aí com as mãos, tá bom? Nada de cortar o dedo fora, muita cautela, tenham concentração, façam isso só fazendo isso, tá? Não vão fazer isso assistindo TV, lendo um livro e assistindo aula, não. Faça isso, apenas isso, porque você está mexendo com materiais que são cortantes e é importante a gente se concentrar quando a gente está trabalhando com esse tipo de instrumento, tá bom? E é isso aí, obrigada pela atenção, obrigada por terem assistido. E não se esqueçam que as inscrições para o vestibulinho estão abertas e aqui embaixo vocês encontram um link com mais informações, tá bom? Um beijo e até mais, galera!